Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, inscritos e você que ainda não é inscrito no nosso canal, mensagem da ultimahora.org.br. Sejam todos vocês bem-vindos e bem-vindas, sintam-se bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal onde nós disponibilizamos, onde nós postamos e deixamos aqui para o seu acesso na hora que você quiser, sem nenhum custo e sem nenhum compromisso conosco, né? Conteúdos como meditação na Palavra de Deus, que tem o objetivo de, assim como os hinos que nós aqui também postamos, de contribuir para a elevação do seu nível de fé. E também a você, né? Para contribuir com você, que ainda não é um cristão, uma cristã, para experimentar um pouquinho de conteúdos que alimentam a nossa alma, que ajudam na elevação da nossa fé em Cristo, na elevação do nível de relacionamento com Deus. Esse é o objetivo desse canal. Se você está se sentindo bem aqui, sinta-se bem-vindo, bem-vinda. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se para que então possa receber as notificações de todas novas postagens que fizermos aqui, tá certo? Dito isto, apresentado o canal para você que está chegando aqui pela primeira vez, que não conhece ainda esse canal, nós gostaríamos de trazer aqui uma reflexão baseada em São João, Evangelho segundo São João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Está registrado aqui, nesta passagem bíblica, a deserção de muitos discípulos. Jesus era acompanhado por multidão, né, por multidões de pessoas que o acompanhavam, com objetivos os quais nós já tratamos aqui nesse canal, né? Mas é bom a gente sempre lembrar, as multidões seguiam a Jesus, mesmo que alguns poderiam pensar, eu sou discípulo de Jesus, sou seguidor de Jesus, mas na verdade lá no fundo não era discípulo nada, né? Estavam seguindo a Jesus porque queria comer o pão quando ele multiplicava pão, os peixes, que queria ser curado, né? Interesse próprio. Não é diferente hoje. Muitas pessoas se dizem seguidores de Jesus, mas seguem a Jesus por conta das bênçãos que recebem ao estar próximo de Jesus, né? Mas tinha aquele grupo que era um grupo menor, que eram os verdadeiros discípulos, aqueles os quais ele tinha chamado, né? Ele tinha escolhido, tinha chamado. Então, esses eram os verdadeiros seguidores, os verdadeiros discípulos de Jesus. Mas, de vez em quando, Jesus dava uma apertada nas coisas, né? As coisas, Jesus fazia algo que fazia com que eles se escandalizassem. Com qual objetivo? Para que eles tivessem uma elevação no seu nível de fé, né? Para que eles não ficassem olhando, embora Jesus ele era e é, né, perfeito, mas mesmo assim, de vez em quando, Jesus criava motivos para que eles me decepcionei com Jesus, vou parar de seguir ele. Por quê? Nós vamos ver aqui um pequeno detalhezinho do porquê que as pessoas caem. Essa é a essência da nossa reflexão hoje. Mesmo olhando para Jesus, veja só que profundidade dessa passagem aqui. Nós não vamos ler a partir do versículo 60, depois você pode ler, pode pegar sua Bíblia e meditar um pouco mais a respeito disso. Aliás, você já deve ter percebido que o nosso objetivo aqui é incentivar você a desenvolver essa autonomia de buscar conhecimento diretamente de Deus, ler a sua Bíblia, meditar, orar, pedir a Deus que te ajude, porque afinal de contas esse é o Evangelho de Jesus, né? Cada um deve ter a sua fé individual com Deus. Nós não devemos estar firmados em algum sistema, em algum grande líder. Isso vai ficar muito claro aqui hoje, inclusive, né? Claro, devemos respeitar os nossos pastores, aqueles
a quem a Bíblia nos ensina, né? Respeitar os nossos pastores, respeitar os nossos líderes, aqueles que estão nos ajudando no encaminhamento da nossa fé, né? No nosso relacionamento com Deus. Sim, mas respeitar não quer dizer segui-lo cegamente, firmar a nossa fé nele, nesta pessoa, nesta organização, nesse sistema religioso, porque uma hora ou outra isso tudo rui, cai, e aí vai nossa fé junto com essa pessoa que caiu, junto com esse sistema que sofreu um abalo, enfim. E Jesus deixa isso muito claro aqui. Inclusive, já temos falado a respeito disso aqui no canal, em outras oportunidades, em outros temas, né? Porque, como já dissemos, estamos trabalhando, estamos procurando contribuir para a elevação da nossa fé, de uma fé genuína. E a fé genuína é a fé em Deus, na palavra de Deus, né? Então, aqui eu gostaria de destacar que, a partir do versículo 67, depois que vários discípulos, pessoas que acompanhavam Jesus de perto, que ouvia a explicação das parábolas, aquelas pessoas que não eram multidão, era discípulo, era próximo de Jesus. Eles se escandalizaram aqui. Se você ler aqui a partir do versículo 60, você vai ver por quê, com o que eles se escandalizaram e eles abandonaram a Jesus. Então aqui no versículo 67, Jesus vira para os 12 que ficaram, ficou só 12, né? E ele diz assim: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Ele ficou só com 12 discípulos. Tinha vários, e eles foram deixando. De repente ficou só 12. Ficou só 12 discípulos. Ele virou para os 12 e ainda falou para eles: vocês também não querem ir? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Olha, Simão então aqui reconheceu que Jesus era a pessoa com quem eles deviam ficar com a fé direcionada. Era o homem o qual deveriam firmar a sua fé. Nesse homem nós podemos confiar. Para quem iremos nós? Já ouvimos expressão direcionada a isso, né? É direcionada a um homem, a um líder, e a pessoa dizer: para quem iremos nós? Peraí, o versículo não para aqui. O versículo continua. E aqui está a grandeza da profundidade da fé genuína. Veja o que é que o apóstolo Pedro, aquele que lá em Atos 2, verso 38, o Atos 2 inteiro, né? Mas especialmente o verso 35, 36, 37, 38, ele vai explicar em Atos 2, se você ainda não leu, em Atos 2, a descida do Espírito Santo, foi Pedro que mais uma vez veio falar com a multidão, explicando o que era aquela manifestação que as multidões não compreendiam. Então, Pedro era um discípulo verdadeiramente revelado, né? Então veja o que é que ele nos diz aqui. Ele diz assim: tu tens as palavras de vida eterna. Então por que esses discípulos não se escandalizavam, mesmo que Jesus, vamos dizer assim, criava algumas situações que causou tropeço, causou escândalo para muitos que o deixaram, a Pedro e a esses demais discípulos que permaneceram com ele até o fim, não se escandalizaram. Por quê? Eles não estavam olhando para o homem chamado Jesus. Eles não estavam olhando para ele, embora Jesus era perfeito, né? Ele era a plenitude de dons, de poder. Sim, é um homem perfeito, equilibrado, né? É alguém quem nós podemos tomar como exemplo de homem, de ser humano perfeito, mas mesmo assim, no que diz respeito à fé, no que diz respeito à caminhada para herdar a vida eterna, os discípulos que não caíram porque não estavam olhando para o homem chamado Jesus, mas eles estavam olhando para o que ele trazia, o que vinha de dentro dele. Veja, que eram e que é até hoje
palavras de vida eterna. Pedro está dizendo aqui. Por isso que eles não caíram. Eles não estavam olhando para Jesus, mas eles estavam olhando para o que o Espírito Santo que estava dentro de Jesus trazia para eles, palavras de vida eterna. Não é? Então, por que o cristão, o verdadeiro cristão, não cai hoje? Porque ele está com a sua visão espiritual direcionada ao que o Espírito Santo diz. Não ao que um grande homem, um grande líder diz, não ao que um grande sistema religioso, seja ele de qual linha for, diz, uma grande igreja, né? Um grande sistema, uma grande organização, um grande grupo, seja ele de qual linhagem for. Olha, eu tenho certeza que eu tenho vida eterna porque eu estou ligado a esse grupo, a esse determinado grupo, a essa organização. Eu tenho à frente de mim me direcionando um grande homem, um grande líder. Só grandes homens fazem parte dessa organização, desse sistema religioso, desse agrupamento, ou seja lá o nome que você quiser dar ao agrupamento de líderes e de pessoas que têm uma mesma fé. Não, prezado irmão, prezada irmã, nada disso pode ser, nós podemos sustentar a nossa fé. Em nada disso nós podemos sustentar a nossa fé. Nossa fé deve ser sustentada no mesmo quem, em quem ou para quem os discípulos direcionaram. Para quem tem palavras de vida eterna. E quem é que tem palavras de vida eterna? O Espírito Santo. Então a nossa fé deve ser direcionada a Deus, ao Espírito Santo. Nós temos que passar pelos primeiros passos, e na série Você Crê na Bíblia, nós falamos a respeito disso, né? Dos passos que devemos seguir para receber o Espírito Santo. Se você ainda não sabe quais são esses passos, nós indicamos essa série que está aqui no nosso canal. Você crê na Bíblia? E se você já passou pelos passos que devemos passar e crê que tem recebido o Espírito Santo, porque você tem revelação da palavra, sabe o que você tem que fazer? Permanecer firme, permanecer firmado na palavra, seguindo as orientações da palavra e procurando melhorar o seu relacionamento com o Espírito Santo, encher-se cada vez mais do Espírito Santo. Esse é o caminho, é o que os discípulos fizeram quando Jesus esteve aqui, quando ele ascendeu. Qual foi a promessa que ele fez? Que ele enviaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos guiaria. Então, nossa fé, nossa visão espiritual não deve estar direcionada a ventos, né? A ventos de doutrinas, a modas que aparecem, a movimentos que aparecem. Não. Nossa fé deve estar direcionada a Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Se você já é um cristão, você sabe do que é que estamos falando. Firme-se nisso, que você já sabe em que você deve firmar a sua fé e siga em frente. Se você ainda não sabe, não queremos ser repetitivos, mas indicamos aqui essa série para que você aproxime-se, dê o primeiro passo, aceite a Jesus como seu Salvador, conheça os passos do início dessa caminhada de fé, né? Dessa fé genuína que nos levará à vida eterna. Tome a sua decisão e siga em frente com todos aqueles que têm essa mesma fé. Prezados, ficamos aqui desejando que Deus continue falando ao seu coração, Deus continue alimentando a sua alma, desejando falar conosco. Abaixo dos nossos vídeos tem link que você fala diretamente conosco. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.